E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico, como ter um entendimento gráfico, como saber sanar as suas dúvidas em relação àquilo que o gráfico está fazendo para você fazer as suas entradas. Como agora, ó, em Euro-GBP, você que está chegando agora, que está acompanhando, o Euro-GBP ele está bem volátil nesse exato momento, deixando muito pavio nas regiões. Dentro desses movimentos técnicos, o que a gente pode fazer? A gente pode ver o entendimento da movimentação para sim fazer o nosso trade. Então eu faço uma entradinha aqui, ó, vou entrar com mais 2 taxas. Vou aproveitar esse movimento e pegar ele neste movimento. Porque aqui, ó, aqui eu vejo um topo, uma região bem definida de topo, que se encontra com uma outra região onde o gráfico faz um movimento consolidando ali naquela região. Logo, eu já tenho uma região de acesso. Eu já tenho uma região para ficar de olho naquilo que o gráfico está fazendo. E o movimento vai fechar. Tá lá, pessoal. Perfeita entrada. Já entrei com 3 taxas, garanti o movimento, garanti a entrada perfeita. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa entrada. Vou mostrar para vocês o porquê da entrada. Mas antes, gostaria de deixar um recadinho aqui para você que está chegando no canal, para você que chega aqui a primeira vez. Se inscreve no canal. Ative o sino de notificações, você é muito bem-vindo aqui, vai deixando o seu like para que você não perca nada do que acontece aqui no canal. E eu deixo inteiramente grátis um e-book, que é este livro aqui, onde eu entrego para vocês aqui 36 páginas de estudos. Meu mouse, não sei se você está escutando um barulho aí, meu mouse está desconectando e conectando, para variar, né? É ao vivo assim mesmo. Então eu deixo aqui um e-book inteiramente grátis para você baixar, para você utilizar no seu dia a dia de estudos, onde você pode estudar esses 16 padrões de vela aí de forma prática. Para baixar é simples, é só você vir aqui, ó, no meu canal do Instagram, meu canal oficial. Você vai encontrar aqui o link de acesso ao treinamento, você vai encontrar o meu WhatsApp, você vai encontrar o Instagram e vai encontrar o link do canal do Telegram. Abaixo de cada videoaula você também vai encontrar, tá bom? Uma vez que você faz o acesso ao canal do Telegram, vai aparecer assim, ó, mensagem fixada. Nessa mensagem fixada da postagem é simples, você só faz um clique sobre ela, vai abrir 2 links e aí você faz o download do seu e-book em qualquer dos 2 links, tá? Porque são formas de abertura diferentes, um na mesma página, outra na página diferente. E aí cada um tem a sua forma de escolher, né? Aqui dentro o que você vai ver? Você vai ver resultados de alunos, ó, como o Jurandir, ó, batendo meta batida. Você já percebeu, pessoal, que tem aluno que todos os dias aqui me manda mensagem batendo meta? Às vezes tem gente que fala assim, ah, só o Cadu bate meta todo dia. Não, pessoal, você não viu os alunos ainda. Aqui é o Joelson. Olha o Joelson usando o indicador Hunter. Sobre o indicador Hunter, já avisei para vocês, você que é aluno, lá no módulo 13 eu explico, subaula sobre isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Joelson aqui utilizando, ó, bom dia mestre, olha aí professor, mais um dia de meta batida, graças a Deus, depois... e graças a Deus depois os conhecimentos. Análise gráfica é vida. Segue o plano, Gelson. Antivírus aqui. Eu não sei o que eu faço, pessoal. Se você tiver alguma dica, porque eu não aguento mais esse antivírus. Toda hora eu estou trabalhando, estou usando. Ele fica aqui mandando essa mensagem para eu ficar, sabe, porque eu não sei, eu ativei ele novamente, fiz o plano novamente, agora eu não sei se ele fica mostrando serviço. Ele não era assim. Eu estou quase desinstalando ele, porém, já viu, né? Vou desinstalar o antivírus? Eu não posso. Se você tiver alguma dica sobre isso, pode deixar nos comentários aí, eu agradeço muito. Aqui o John, ó. O John, ele estava pedindo uma explicação para mim junto ao suporte sobre entrada de continuidade. Falei para ele treinar um pouco, ó, baixou a mão, foi treinar, 4-0, dando muito bom.
e assim por diante, né? Como todo o suporte que eu dou para o aluno. Fernando aqui, batendo meta, mais um dia positivo, utilizando aqui o indicador Hunter também. Aqui, aula que eu subo para o canal do YouTube, ó, é uma aula muito legal, só você ver. Ó, aqui o Zé Maria também, ó, também usando o indicador Hunter, muitos alunos estão... Ontem mesmo teve um aluno que entrou em contato. O que o pessoal está falando do indicador? Eu ainda falei assim, é só você ver lá nas postagens que eu faço dos alunos, né? Tem gente que parece que está voando na face da Terra, eu posto todos os dias aqui. O José Maria, olha o que ele diz aqui, ó, bom dia mestre, voltando às operações, semana positivo. O José mora lá do outro lado do mundo, ele mora lá na Ásia. Voltando às operações, mais uma semana positiva com a ajuda do indicador, pois ele ajuda em muito quem tem dificuldade com as regiões. Top, 3-0, adeus mercado, muito obrigado. Aqui, ó, o José dando a dica, o que o indicador está ajudando. Aqui é o Helder, ó, batendo meta. Aqui o Emerson também batendo meta, utilizando o indicador, ele também utiliza. Aqui é o Natan, ó, batendo meta. Gleidson batendo meta. É claro, pessoal, que se você não souber analisar o gráfico, não adianta utilizar indicador, né? O indicador ele é só um auxiliar. Então, quem está no treinamento e já aprendeu comigo como analisar o gráfico, o indicador vai fazer todo o contexto de marcações para você. E aí fica mais simples, né? Lembrando que você tem que saber o que é uma análise gráfica, tá? Aqui é o Kenny, ó, uma entrada por dia. Eu falo isso porque tem gente que acha que o indicador ele é um salvador da pátria, que ele vai dar sinal. Não, nada disso. O indicador ele só vai te ajudar no auxílio da leitura do gráfico. Quem vai fazer o trade, quem vai analisar é você, tá? Aqui o Diego, ó, fazendo um 7-1, meus parabéns, Diego, batendo a sua meta, tranquilo. O Helder aqui, ó. Perdão, pessoal. Fui coçar o nariz aqui. Já viu, né? Aqui é o Francisco batendo meta e assim por diante, tá? Então, qualquer dúvida, acesse aí o canal. Aqui é o meu Instagram. Qualquer dúvida, ó, é só mandar uma direct, Cadu Rinaldi, link com resultados de alunos, ainda com 60% de desconto, link de acesso ao treinamento aqui na minha bio, ou qualquer dúvida é só entrar em contato pelo meu WhatsApp, tá bom? Bom, vamos analisar esse gráfico aqui? Simples, né, pessoal? Ó, olha a região aqui. Que região que é essa, pessoal? Quem está no treinamento fica mais simples de identificar. Que região que é essa aqui? Você tem aqui, ó, a região do módulo 12. Eu vejo aqui, logo, eu posso traçar um canal, né? Logo, traço um canal. Logo, já posso fazer aqui, ó, a minha medição de movimentação de canal, já entendendo o que o gráfico está fazendo. Quando ele chega aqui, já começa a deixar este candle aqui nessa região, ó, eu já começo a ver uma demonstração que nesta região aqui, ó, de resistência é um ótimo ponto para entrada. Por quê? Porque o gráfico está resistindo, resistência, né? Ou região de oferta. O gráfico está dizendo assim para mim, ó, Cadu, como ele veio comprado lá de baixo, como ele veio nessa região aqui, ó, de demanda, onde os ativos vieram de uma região de suporte, ele está chegando cansado aqui com o preço. Ele está chegando perdendo fôlego. Então eu posso fazer uma entrada assim. Perfeito. Qual é a dificuldade aqui? Qual é a temática aqui que eu posso correr um risco? Quando o candle chega e faz o fechamento ali, ele deixa um candle praticamente assim, ó, dizendo que não quer ficar naquela região, mas ele deixa uma questão dessa com um pavio, né? Ele deixa uma região como essa aqui, ó. Qual é a problemática numa região dessa, um pavio como esse? É que o gráfico ainda continue fazendo um movimento até a máxima da região, que é justamente aqui, ó, na máxima, opa, deixa eu tirar a linha aqui, não era isso que eu queria, na máxima desse pavio. Então ele poderia fazer mais um candle? Poderia. E aí que é o entendimento técnico. Aí que eu tenho que entender de onde vêm as forças gráficas.
Aí é que nós vemos quando é o momento que eu posso fazer a minha entrada de venda e continuar o movimento do gráfico. Pessoal, se você prestar atenção aqui, ó, o que acontece todas as vezes que o candle está chegando na região aqui? Ó, todas as vezes que os candles estão chegando nas regiões de correção, o que ele está fazendo? Ó, olha aqui. Isso aqui é uma questão de raciocinar o gráfico, pessoal. Isso é uma questão de observação. Você observar o que está acontecendo no gráfico. O que acontece no gráfico todas as vezes que está formando região ali de suporte e resistência? O gráfico está deixando pavio. É óbvio. Então, se o gráfico está deixando pavio, por que eu vou pensar que o gráfico vai fazer um fechamento perfeitinho ali sem pavio para depois fazer o retorno? Se o histórico do gráfico não está mostrando isso. Você entendeu? Então é isso que é uma observação gráfica. Eu vou observar o gráfico para aplicar a minha entrada naquele exato momento. Eu preciso observar. Análise gráfica é isso. Observação técnica. Onde eu vou entender aquele suporte, aquela resistência, eu vou entender como a tendência está chegando na região, eu vou entender como fazer o meu trade de forma tranquila dentro das técnicas possíveis. Ó, pavio, 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 pavio. Olha só isso aqui, ó. Tem alguma região que não fez fechamento com pavio? Ó? Todas. Por que que aqui ele vai querer fazer um fechamento de candle onde o candle vai fechar com o corpo assim? Ah, é só a gente observar o gráfico, pessoal. Por isso que eu sempre falo, o gráfico é raciocínio. Por mais que as técnicas são as mesmas, por mais que o entendimento e os princípios estudados de acordo com as teorias são as mesmas, eu tenho que entender que o gráfico é vivo. O gráfico ele vai me mostrar essa magnitude de movimentação, como agora, ó, EURO-GBP. Acabei de pegar ele ali onde eu estou explicando. O que ele está fazendo no EURO-GBP? Nossa, veio aqui para baixo. Ah, mudança de horário, né? Ele está mudando o horário. Olha só o que o EURO-GBP está fazendo. Ele está chegando nessa região aqui, ó, que é uma região que ele demonstrou dificuldade e ele está querendo deixar o quê? Pontos para uma possível reversão. Olha onde ele abriu aqui, pessoal. Eu entrei aqui no fechamento do candle, ó. Eu entrei nesse fechamento aqui. Você viu onde eu entrei? Deixa eu abrir aqui, ó, com o meu mouse. Eu abri aqui, ó. Eu entrei aqui nesse fechamento. Olha onde ele me jogou aqui. É a bendita volatilidade. Você já percebeu que esse gráfico EURO-GBP está volátil dessa forma. E por que que ele abriu aqui embaixo? Ó? Você percebeu que movimentação é essa? Você já conseguiu entender que movimentação é essa quando eu marco aqui em cima? Ó? O gráfico está fazendo aquela famosa movimentação de possibilidade de reversão de tendência. Por que que eu falo possibilidade de reversão de tendência? Porque ele está fazendo um padrão conhecidíssimo, conhecido como ombro, cabeça, ombro. Tá? Então ali ele está me mostrando uma força descomunal naquela região. Tá lá, ó, sem medo de ser feliz. Ah, eu entrei no trade, a corretora, aquela pi, a corretora, aquela pi, a corretora, aquela pi. Pessoal, você já percebeu que tem hora que você entra no gráfico, quando você faz a sua entrada, geralmente te joga mesmo? Às vezes se você entra tá bonitinho. É simples, é só olhar o gráfico, é observação. Quando o gráfico está assim, ó, lotado de pavio, isso chama-se volatilidade. Eu falei ontem o que é volatilidade. Quem está no treinamento sabe quando eu falo das questões de volatilidade. Já sabe muito bem do que eu falo sobre isso. Então, de duas uma. Ou você encara o mercado como ele é, você aprende a analisar o gráfico da forma como ele está operando, da forma como ele está se moldando na tela, e aí você tem que ter habilidade técnica para saber o que ele está fazendo, ou você sai, vá procurar outro ativo, vá procurar um outro horário. É simples. Você tem que aprender a observar o gráfico. É na observação que você vai construir a sua autoridade sobre o gráfico. Por exemplo, o que eu vi aqui? O que eu falei para você? A possibilidade de uma reversão de movimentação. Porém, pessoal, olha só. Quando eu chego aqui no gráfico,
Vamos analisar? Eu tenho suporte, eu tenho suporte e eu tenho suporte. Por que que ainda falei de possibilidade de reversão? Aqui, ó, eu tenho resistência, aqui eu tenho resistência. Vamos lá? Vamos analisar? Então aqui, ó, resistência. Tenho aqui, ó, resistência. Tenho suporte. Eu nem deveria ficar escrevendo aqui, tá? Mas tem muita gente nova no canal, aprendendo agora. Então, nitidamente, eu tenho aqui, ó, uma movimentação do canal de tendência, fazendo já toda a sua força, e de repente ele falha no movimento, continua o movimento, volta para dentro desse canal e agora aqui ele já me demonstra o famoso ombro, cabeça, ombro. Só que tem um grande detalhe aqui, pessoal, que muitas pessoas, por exemplo, que operam Forex, tomam tinta linda. E aí vai falar assim, a corretora, aquela pi, é o pássaro que passou voando aqui cantando, aquele pi, né? Começa a colocar desculpa em tudo menos a falta de conhecimento técnico. Ele aparentemente mostra uma força de poder de reversão de tendência. Mas ela só vai ser uma reversão de tendência quando essa linha de pescoço, chamada neckline, for quebrada e o gráfico mudar sua característica. Então, enquanto este suporte aqui, ó, ele não for rompido, o gráfico vai continuar trabalhando comprado. Por que da minha venda aqui? Porque eu estou trabalhando dentro desta região aqui, ó, dentro desta região, dentro deste canal. Logo, se você olhar com paciência e olhar a movimentação da tendência, ele chega aqui, faz um pequeno padrão, onde eu posso continuar minha venda até a região do pescoço. Mesmo porque, pela forma de mudança de característica, o gráfico tem a entender ou demonstra que ele ainda pode romper fundo ali. Entendeu? Mas ele só vai mudar a característica se ele romper mesmo essa região. Se ele não romper, pessoal, ele vai continuar subindo, vai continuar fazendo sua movimentação de busca de regiões. Agora, se você tem a ideia daquilo que eu sempre explico para você, que aqui é o ponto A, aqui é ponto B e aqui é ponto B. Logo que você entenda isso, mesmo que ele venha romper região e ele vê que aqui já tem liquidez possível, ele vai continuar o seu movimento lindo, porque ele vai fazer a sua movimentação de tendência. Eu não sei se você consegue enxergar dessa forma, não sei se você consegue ver o ativo dessa forma, não sei se você tem conhecimento técnico suficiente para entender o gráfico dessa forma, porém, essa é a forma que nós analisamos o gráfico, dentro de um contexto, dentro das principais regiões, dentro da formação das tendências, utilizando padrões e fluxo de mercado ali na região de entrada. Logo, o gráfico pode estar volátil, o gráfico pode estar cheio de pavio, o gráfico pode estar se movimentando sem lógica. Se você aguardar o movimento e encaixar para fazer o seu trade, você vai conseguir entender o que ele está fazendo. Isso é saber como operar um suporte e resistência para fazer uma entrada de continuidade de tendência, por exemplo. Ou vice-versa, ou correção de movimento. Por exemplo, aqui, ó, eu fiz a minha entrada da busca na região, você viu a força de volatilidade que ele fez para querer romper região. Ele rompeu região? Não rompeu, ó. Ele teve esforço. Olha o tamanho do pavio aqui, ó. Olha isso aqui, pessoal. Olha o esforço do resultado, olha o esforço que ele fez aqui. E você percebeu isso, por quê? Você viu a volatilidade. O gráfico, ó, tentou fazer aquele movimento de rompimento e mudar a característica do gráfico. Só que ele fez o quê? Ele não rompeu a região. Então, enquanto ele não romper essa região, este padrão famoso de ombro, cabeça-ombro, ele não se configura. Logo, se ele não se configura, não há reversão de tendência. Não há reversão na região. E ele pode continuar muito bem o seu caminho trilhando e continuar subindo.
Por isso que às vezes tem muita gente, o que acontece? A pessoa quer adivinhar o que vai acontecer no mercado e acaba tomando loss, não espera com que o gráfico faça os movimentos técnicos. Pessoal, você ser um trader de verdade, você tem que ter paciência, disciplina, conhecimento técnico e gestão de capital. Se você manter isso funcionando perfeitamente, você vai longe. Assim, ó, como eu fiz em EuroGBP, a mesma entradinha aqui em EuroGBP, ó, eu peguei ele aonde? Na máxima da região, na cabeça do negócio, né? Aqui estava claro, nítido, porque ó, se eu ver o canal, ó, eu vejo a movimentação de tendência, entendo. Aqui já sei que ele pode buscar aqui região, como eu vim. Qual era a expectativa quando eu fiz a venda? Que ele viesse continuar o movimento, ó. Simples, para pegar o quê? A liquidez aqui do mercado. Ele não veio, ele não rompeu. Ah, mas significa que está errado eu vender aqui? Claro que não. Mesmo porque ó, o gráfico já mudou a característica dele. Aqui ainda eu posso vender, eu só não posso tentar vender aqui, enquanto o gráfico está demonstrando ainda força de alta. Não sei se você conseguiu entender este detalhe, né? É detalhe interessante que para quem está começando na análise gráfica é muito interessante. Então todas as vezes que você for analisar o gráfico, todas as vezes que você for olhar o gráfico, você tem sempre que ver com calma, pessoal. Ó, dica de ouro aqui. Você vai sempre ver o contexto gráfico. Ah, professor, o que é o contexto gráfico? É o conjunto de regras que ligam um setor no outro do gráfico. Isso eu explico com maestria no treinamento. Depois você vai definir as suas regiões, que são as regiões de entrada. Essas regiões de entrada, elas têm que estar trabalhando de acordo com as tendências. Olha que eu coloquei no plural, tendências. Logo, depois que você entendeu a causa do movimento, você vai para a parte da execução da ordem, ou da negociação, ou do efeito do preço. É onde você vai ver os padrões de vela. Opa, não saiu aqui. Juntamente com o fluxo e volume do mercado. É aqui que você vai fazer a execução. Então você tem dois momentos no mercado, isso nós aprendemos e destrinchamos no treinamento. Primeiro você vai entender a causa de tudo. Primeiro você entende a causa. Depois você vai para o efeito. Efeito do que, pessoal? Efeito do preço. Por que o preço vai subir ali na região? Por que ele vai descer ali naquela região? Então, você precisa entender como analisar o gráfico para operar suporte e resistência nas regiões corretas. Porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, aqui é um fundo. Aqui realmente é um fundo. Aqui é um fundo. Aqui realmente é um fundo. Às vezes a pessoa vai pensar assim, ó, ah, eu vou vender aqui, ó. Eu vou vender aqui nesse topo. Isso aqui é um topo verdadeiro? Não, isso aqui não é um topo verdadeiro. Ele é um topo, mas ele não é um topo verdadeiro. Tanto é que quem vendeu no fechamento dele aqui tomou loss, ó. O gráfico ainda fez movimento aqui para cima, ó. Poxa, Cadu, se ali não é um topo verdadeiro, o que seria um topo verdadeiro? Isso aqui é um topo verdadeiro, ó. Isso aqui é um topo verdadeiro. Tanto é, ó, que o preço, a hora que chegou aqui, ó, corrigiu. Pô, Cadu, como é que eu entendo isso? Estudando a fundo a análise gráfica. Estudando a fundo. Então, você precisa aprender como analisar o gráfico para operar suporte e resistência em topos e fundos verdadeiros. Isso vai fazer com que mude, ó, totalmente a sua ideia do que é um gráfico. Vai mudar toda a sua ideia de o que realmente você pode pensar para analisar o gráfico. Por exemplo, tem gente que vai pensar assim, ah, eu vou fazer uma entrada em um fundo. Ótimo. Onde eu tenho fundo aqui no passado, por exemplo, ó, fundo verdadeiro. Tanto é, ó, que o preço segurou. Ó, fundo, este fundo aqui, ó, ele é verdadeiro? Não é um fundo verdadeiro.
E este fundo é um fundo verdadeiro? É um fundo verdadeiro. Tanto é que o preço veio corrigir aonde? Ó, no fundo verdadeiro. Depois formou um outro fundo verdadeiro e continuou o movimento. Então tudo é uma técnica. A partir do momento que você aprende a como analisar o gráfico para operar suporte e resistências em fundos e topos verdadeiros, você vai entender. Por que o Cadu fez uma venda aqui, deu muito certo, porque aqui era um topo verdadeiro. Ele continua a mudança do gráfico. Quando ele chega nessa região, por que eu continuei a venda aqui? Porque ele poderia ter a máxima desse fundo verdadeiro. Se ele perder esse fundo verdadeiro aqui, ó, aí ele vai buscar o quê? Região de liquidez. Não perdeu o fundo verdadeiro. Aí você vai entender a força do movimento gráfico quando entende as regiões. Ele é tão forte por esse ser verdadeiro que o preço continua aqui em cima, ó, e ainda não houve reversão de tendência. Então, o que acontece às vezes no mercado? Muita gente no Forex ou aqui mesmo sai vendendo porque pensa assim, ombro, cabeça a ombro, agora ele rompe a linha do pescoço e vai embora. Não, enquanto ele não perder esse fundo verdadeiro aqui, ó, não tem entrada. Conseguiu entender? Conseguiu compreender? Você acha que ficou difícil o entendimento ou não? Quer aprender de forma tranquila? Para entender de forma clara? Treinamento está aí com um super desconto. Vem para o treinamento, eu estou te esperando aqui do outro lado. É um prazer transmitir todo o meu conhecimento para você. Você que é aluno também quer saber mais sobre o indicador, é só entrar em contato comigo, assistir a aula lá do módulo 13. E a nossa hashtag de hoje é topo e fundo. Tá? Já que nós falamos aqui de topo e fundo verdadeiro, fiz algumas demonstrações, topo e fundo. Se você aprender a analisar o gráfico e operar o suporte e resistência no topo e fundo verdadeiro, você vai ver como vai mudar a sua assertividade monstruosamente. Por quê? Porque tem gente que fala assim, eu sei quais são as regiões que eu tenho que entrar, só que ela não sabe o que é um topo e fundo verdadeiro. Topo e fundo tem de monte no gráfico, mas o que é um topo e fundo verdadeiro? Na análise gráfica você aprende, isso tem que ter um contexto, não adianta eu chegar aqui e mostrar para você, você tem que se aprofundar, você tem que estudar a base disso tudo para chegar à conclusão e entender por que aquilo é um topo e um fundo verdadeiro, onde o gráfico pode fazer uma continuidade ou reversão do movimento. Entendeu? Quer vir para o treinamento? Te espero aqui do outro lado, não sai sem deixar o like, sem deixar o comentário, quem quer saber do indicador é só entrar em contato. Te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!